Bom, como o nosso tema do leilão do dia 12 de outubro é a sucessão no agro, nós estamos hoje aqui em São Francisco de Paula, eu e o Zé Fernando Pires, proprietário do escritório, com uma das tradicionais famílias pecuaristas aqui do município e, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Sul, que é a família Medeiros Marques. Estou com a Margarete Medeiros Marques, com Luiz Escobar Medeiros Marques, conhecido como Chico do Escobar, e o Barley Medeiros Marques. Primeiramente, agradecer a vocês terem nos recebido aqui de portas abertas. Eu sei que a recepção de vocês com a gente não foi só o simples fato do tema ser a sucessão do agro, mas a amizade que vocês têm com o Fernando de muito tempo. Obrigado mais uma vez em nome da Fazenda Picadilly Remates, mas muito em nome de toda a família do agro que ainda continua vendo seus filhos manter aquilo que foi deixado pelos pais, avós e bisavós. Muito obrigado mesmo. A nossa família se sente muito honrada com esse encontro, principalmente por a gente poder receber amigos, né? Aqui hoje estamos recebendo no nosso sindicato, que também é uma parte que o nosso pai dedicou muito para o coletivo, né? Então a nossa família se sente muito satisfeita em poder recebê-los e poder contribuir, né, Fernando e Wesley, com essa pequena demonstração daquilo que ainda temos aqui nos campos de cima da serra. Temos só que agradecer essa oportunidade, que é o negócio de manter todas as pessoas do campo no campo. E é onde a nossa vida foi sempre na pecuária, né? Já de anos, desde os nossos avós e coisa, e nós continuamos. E já tem os nossos filhos que estão vindo aí para tocar também o negócio, né? Bom, nós viemos aqui também motivados muito pelas histórias do seu Escobar da Silva Nunes Marques, o pai de vocês, sempre ladeado pela dona Cirlei Terezinha Medeiros Marques, a mãe de vocês. Mas essa história não é do seu Escobar para cá, né, Margarete? Começou com avós e bisavós. Eu quero que você fale um pouquinho para nós também. A gente teve a graça e a satisfação, né, de ser uma família puramente rural, desde os nossos bisavós, né? Então nós temos tanto materno como paterno, nós tivemos a oportunidade de conhecer menos um deles, nós não conhecemos ninguém, mas os outros nós conhecemos um casal de bisavós e as bisavós que sobraram dos outros casamentos. Então nós já tivemos essa transmissão do gosto pelo campo desde os nossos bisavós, passaram pelos nossos avós e depois chegou o nosso pai, né? E quando chegou o nosso pai, chegou numa pessoa com uma visão muito à frente para o seu tempo. Porque, só para assim dar uma contadinha para vocês, eu encontrei um documento de 1972, 74 e findado em 76, aonde o nosso pai já tinha a plantação de gramíneas exóticas nos nossos campos. Então ele já trabalhava com esse consórcio de gramíneas que nós continuamos trabalhando. Então ele pensava à frente, ele estava sempre procurando alguma coisa a mais para agregar valor ao nosso produto, né? E claro que os nossos bisavós contribuíram de alguma forma, nossos avós, mas as propriedades mesmo, foi nosso pai que teve assim, a criatividade de produzir e manter e até fazer com que multiplicasse a produção rural. Em épocas que ninguém falava, Fernando, em ter uma pastagem, tinha uma lavourinha de azevenha assim para cortar com gadanho, para alimentar a vaquinha ou o cavalinho ali da encilha, né? Mas a vaca do leite, né, Chico? O nosso pai já tinha pastagem, né? Até eu gostei de ver assim que nos identificamos com essas pastagens que nós temos hoje, trevo, cornichão, pensacola e outros tantos consórcios que já ele, lá na década de 70, já estava fazendo nos nossos campos. Então, acho que isso incentivou a nossa família a continuar sempre tentando agregar mais valor e fazer uma produção mais criativa, né? E não ficar achando que nada dá e ter coragem de enfrentar também muitas coisas. Coragem. Eu acho que precisou na época do pai, né? Eu acho que o que mais precisou foi coragem, né? É um incentivo que a gente quer tentar passar para os nossos clientes, para o nosso pessoal, esse incentivo de pai para filho. Essa criatividade dos pais, dar liberdade também para os filhos poder continuar um projeto do pai e a satisfação que esse filho vai ter
que a gente vê neles aqui mesmo um exemplo da satisfação que eles têm falando agora, a gente vê o brilho nos olhos que diz tudo. É isso aí que a gente está buscando, né? Tempos difíceis, né, Margarete, que formaram seres humanos fortes, né? Exatamente, os desafios é que nos fazem achar as soluções, né? Hoje, a gente convive com pessoas que reclamam que os tempos estão difíceis. Eu considero que eles estão diferentes, porque alguns princípios foram deixados de lado e que fizeram toda a diferença lá. Você sabe quando vocês chegaram, você foi se referir ao seu pai, você falou papai. Então me remeteu uma lembrança também do meu avô, e com alguns princípios que eu particularmente trago desde a minha infância, mas que me sinto às vezes entristecido em ver que as crianças de hoje em dia, algumas, têm dificuldade de sequer chamar o pai de pai, chamar a mãe de mãe. Sabe que a coisa que me entristece é quando uma criança chama o pai pelo nome, porque a gente foi criado com a bênção, né? Chamar o pai de papai, a mamãe de mamãe, isso era um sinal de respeito e continua sendo, só que não mais praticado. Então, esse resgate que a gente está tendo nessa tarde é muito importante, porque às vezes a pessoa não se dá conta que um simples modo de falar com o pai vai fazer toda a diferença, que hoje a vida é um pouco mais corrida, parece que não tem mais tempo para os 3 chimarrões que tomavam da manhã, antes do almoço, no detalhe. Meu avô fazia muito isso, né? Mas às vezes um simples fato de passar pelo pai e chamar de pai, perguntar como é que está, como é que foi o seu dia, pode mudar muita coisa. Antigamente se tinha mais isso. Isso que a gente quer trazer para o nosso público, para os nossos clientes, né, Fernando? Graças a Deus, ainda prezam muito por a família real, sabe? Por o pai ensinar o filho a dar um nó certo para amarrar a vaca do leite, para maniar a vaca da maneira correta. Então, isso que esse tema nos remete a umas lembranças muito importantes. A gente sabe que vai estar também remetendo as pessoas que estão acompanhando esse vídeo a essas lembranças também, né? Mas vamos lá. Chico, a fazenda segue com cria, recria e engorda. Sim. Segue Fizemos recria e engordamos. Perfeitamente. Sempre prezando por qualidade, material final com acabamento, cobertura, para que seja valorizado isso na hora da venda do boi gordo. Como manda, nós temos que fazer, né? Não Como adianta. começou lá atrás. Tem que ser. Barley, em quantos anos começou essa interatividade com o pai na lida? Desde sempre ou de um determinado ponto para cá despertou? É isso mesmo? Não, eu acho que despertou assim mais quando eu cheguei na adolescência mesmo, né? Até então era na escola, nas pracinhas jogando bola, mas ali quando a gente faz uma certa idade, a gente já começa a enxergar que não é só bola, né? Certo. Que a gente tem que trabalhar um pouco. Daí foi ali nos 14 anos, daí já comecei, a gente veio para São Francisco para estudar, né? Sim. E daí estudei até os 18, aos 18 voltei para... Voltou para a fazenda para ajudar. E aí veio todo aquele ensinamento, como fazer uma cerca, como fazer um balancinho. Não saiu de balancinho, outros de porteira? Bom, meu pai sempre disse, quem quer mandar fazer, tem que saber fazer para poder mandar. Então a gente passou sempre por todos os serviços, para depois chegar ao patamar de poder mandar fazer alguma coisa. Maravilha, essa aí, sabe como orientar um funcionário a executar o serviço como tem que ser, né? Que maravilha. Margarete, ainda é possível nos dias de hoje criar os filhos com dignidade através da pecuária? Olha, eu acredito que se a pessoa tiver uma vida dedicada à pecuária e souber manejar o seu recurso, ela consegue. O que nós não podemos fazer é o que o pai sempre nos colocava, né? Que a gente não podia ter vida muito além daquilo que se tinha no bolso. Perfeito. Porque o que acontece? O produtor rural, ele tem um capital grande empatado, né? Que são as terras, os animais e equipamentos, mas se faz um investimento muito grande para a produção. Então, na realidade, não tem uma sobra tão grande. E o que a gente percebe é que a atividade rural, bem trabalhada, ela pode acontecer e criar filhos com dignidade tranquilamente. Só gostaria de esclarecer, né, que até para quem já me conhece, que eu vivi no campo até os 7 anos. Depois eu vim para a cidade e não retornei mais ao campo como moradora do campo,
mas nunca desliguei o fato de estar aprendendo e de acompanhar meu pai nas atividades, né? Então, houve assim uma identidade, talvez, pela luta de desbravar e de conquistas, né? Até a veia política partidária que aconteceu, que o nosso pai também foi prefeito, vereador, por 2 mandatos. Então, o que aconteceu? Essa lida com a sociedade em si, né? Ela me absorveu. Eu fui professora por 34 anos, né? E depois que o nosso pai faltou, que já são 11 anos que ele não está mais conosco, aí sim eu me dediquei de corpo e alma para ajudar os manos, né? Mas com certeza não vou no brete, não vacino, né? Até tem um sobrinho meu que é o filho do Barley, que é o nosso herdeiro mais jovem, sim, né? Nosso herdeiro mais jovem está com quantos anos, Maninho? 12, está com 12 anos, e então ele sempre diz assim, eu acho que eu vou querer o trabalho da titia, né? Porque o trabalho da titia é mais a parte burocrática, mais essa parte que lida com os papéis, com a documentação e etc, né? Esperto. Mas eu gosto muito de trabalhar o rural, e eu também tenho um espírito de dividir isso com os outros, né? O que o pai deixou pra gente, essa herança, né? Que a gente também pode dividir com os outros aquilo que se sabe, que o pai gostava muito de falar com as pessoas, seguido as pessoas chegam pra gente, né? O teu pai me disse isso lá naquela vez, me deu o conselho de fazer uma lavoura, ou de não vender um campo. Teu pai dizia, não vende, rapaz. Se não está precisando, para quê? Para que vender? Fica com isso aí, daqui a pouco teu filho pode gostar, né? Então o pai sempre tinha essas coisas assim, e eu me dediquei bastante a isso. E infelizmente nós temos na linha sucessória cinco herdeiros, né? O Chico tem 2 gurias. Como é o nome das meninas? Tem a Gabriela e a Cassiana. Certo. E o Barley. Tem a Isabelle e o Dilermano. E eu tenho o Victor, tá? O meu filho não é ligado ao campo, mas ele me dá bastante alegria quando ele diz que jamais vai vender aquilo que era do vovô. Então, eu acho que pelo menos através das meninas do Chico e das crianças do Barley, que ainda são os mais jovens, talvez ele consiga manter a propriedade, né, e as coisas da propriedade, né, que só tenho esse menino que é o mais velho de todos com 29 anos, né. Mas só de ter essa consciência, né, Margarete, é prova de que essa herança que vem do seu Escobar está muito viva na memória dele. Ele sabe que dali foi o que o seu Escobar deixou, foi multiplicado, e com o mesmo esforço que ele precisou prestar para chegar ali, né? E o que o Fernando diz é muito importante. Eu acho assim que as pessoas, né, Fernando, o normal das famílias é não deixar os filhos ter conhecimento de como funciona uma propriedade, ou até de quando a propriedade não está bem, ou de quando está bem, né? O que não ganha. E nós procuramos jogar aberto com os nossos filhos também, assim como o pai fazia com a gente. Isso é um propósito que a gente busca cada vez mais a tentar passar, né, Margarete? Que assim, tem muita gente que tem o conhecimento que o seu Escobar tinha, mas guarda para si próprio. Exato. Não, eu não posso dar a receita do bolo, claro, entendeu? Porque senão é mais um para disputar comigo. E isso é o que está faltando, não só no setor do agro, mas no geral, nos empresários, nas outras coisas. Tem muita gente com muito conhecimento que podia se doar um pouco a passar um pouco para as novas gerações, entendeu? Conhecimento, tem muito conhecimento que não se busca só no estudo, que só com o aprendizado de muito tempo que vai se adquirir. Então isso aí é uma coisa que muita gente podia mais repartir o conhecimento, e isso foi uma coisa que o seu Escobar prestava para toda a vizinhança e o pessoal, por isso que ele era muito bem quisto na cidade, por sempre dar esses conselhos, e isso passou para vocês que estão hoje recebendo nós aqui. Porque daqui a pouco eu ia convidar alguém para fazer esse depoimento, ninguém ia querer abrir, entendeu? Então por isso que é uma coisa que já vem passando de geração, e é o que nós temos que buscar, conhecimento com pessoas que tenham conhecimento e querem dar abertura de passar para as novas gerações. Porque o dinheiro a gente gasta, né? O conhecimento não. E muitas pessoas, teríamos que ter dados aqui para falar com mais embasamento, mas vocês são quase como uma raridade, porque quando acontece de faltar
pai ou a mãe, às vezes já começam as brigas para partilha. Isso é muito comum de acontecer, né, Margarete? Você Claro. pegar um telefone e abrir na internet, a gente já vê um monte de coisa. Já começa uma briga, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, e vocês se preocuparam em somar, né, em conquistar mais do que já havia sido deixado para vocês por parte do seu Escobar. E eu tenho certeza, não fiz essa pergunta antes, mas tenho certeza que a dona Cirlei continua sendo a conselheira mestre, que ela está muito presente com vocês nesse ponto de querer saber como é que está indo a fazenda, como é que vocês estão, como é que os netos estão recebendo isso. Isso é importante, tenho certeza que ela participa nesse ponto, né, filho? Desde os funcionários, ela quer saber do funcionário, como é que está, o outro, o que fez, o que não fez, onde é que foi, né? Sempre. Ela não quer aquela fiel, ela não quer ficar fora.